regras. Isso é que é de fundamental importância. Vamos acompanhar, então, o Thiago Leme direto de Paris? Thiago, nós temos problema com a torcida no futebol francês, meu craque? Seja bem-vindo. Fala, Beto, um grande abraço para você, para todo mundo que está aí no Encontro de Craques. Olha, a gente tem sim, claro, problemas de violência aqui no futebol francês. Muitos deles ficaram evidentes há mais ou menos 2 anos, quando várias brigas aconteceram em jogos da Ligue 1, também da Copa da França, principalmente em clássicos, né? A gente observou invasões de campo, briga entre torcedores, até com jogadores envolvidos, por exemplo, no jogo entre o Olympique de Marseille e Nice, no sul da França, também Marseille e Lyon, mais no norte, no clássico local aqui entre Lille e Lens. Enfim, hoje em dia, a maioria dos jogos aqui na França, você tem torcida das duas equipes, tanto do time da casa quanto uma minoria do time visitante. Mas existem sim jogos considerados de maior risco, principalmente os clássicos de maior rivalidade, em que tem torcida única. O maior exemplo é o Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, o jogo de maior rivalidade que já há muitos anos aqui em Paris só estão os parisienses autorizados a ir e lá em Marselha só os torcedores do Olympique de Marselha autorizados. Mas existe sim muito diálogo aqui entre os grupos de torcidas organizadas, né, os chamados ultras, e os clubes. Isso aconteceu principalmente por causa da criação da lei Larrivé, que é uma lei criada pela UEFA em 2016, que incentiva, que regula o diálogo entre esses grupos de torcidas organizadas e os clubes. Isso, claro, para conter a violência, para que os clubes tenham um controle sobre esse comportamento, né, dos torcedores dentro dos estádios. Falando especificamente aqui de Paris, do PSG, tem uma história muito interessante de como essa relação mudou no decorrer dos anos. Principalmente em 2010, foi o estopim do grande problema de violência entre torcidas aqui. Num clássico no estádio Parque dos Príncipes, entre PSG e Marselha, houve a morte de um torcedor parisiense. A partir de então, as autoridades proibiram o acesso das torcidas organizadas nos estádios. O então presidente do Paris, o Robin Leproux, criou um plano chamado Plano Leproux, que era justamente para tentar pacificar os estádios, né? O Parque dos Príncipes, o estádio do PSG. Então, com essa proibição, todos os torcedores que tiveram problemas foram fichados, tiveram seus nomes marcados pelo clube, pelas autoridades, ficaram proibidos de ir aos jogos. Também os ingressos começaram a ser vendidos de forma aleatória nos assentos, impedindo assim que grupos pudessem sentar juntos, né, e fazer, enfim, uma organização maior para a torcida. Isso durou muitos anos, nessa proibição. Já quando o presidente do clube era o Nasser Al-Khelaifi, né, o Qatari, quando o Qatar comprou o Paris Saint-Germain, ele sentiu que o ambiente do estádio estava muito frio, né, com pouco apoio ao clube. Aí ele começou a dialogar com as autoridades, com a polícia, com o governo, para tentar colocar a volta desses grupos de torcida organizada. A partir de 2016, houve essa volta de maneira gradativa. Isso aconteceu de maneira mais efetiva a partir de 2017, que foi justamente o ano que eu cheguei para morar aqui em Paris, o ano que o Neymar foi contratado pelo PSG. Então, alguns grupos, principalmente o da Tribune Oteio, que fica atrás de um dos gols ali do estádio, que é o lado que você vê sempre fazendo mais barulho, cantando, com bandeiras, com sinalizadores, com mosaico. Esses torcedores foram autorizados a voltar. Os torcedores do outro lado do estádio, da Tribune Boulogne, que são considerados mais radicais, mais extremistas, esses estão proibidos até agora. Mas para essa volta do coletivo dos ultras poderem voltar, eles tiveram todos os seus nomes preenchidos, né, marcados pelo governo, pelas autoridades. Então tudo é feito numa relação entre os ultras e os clubes. Aí os ultras podem entrar no estádio antes para fazer mosaico, para fazer a festa, alguns ganham ingressos ou ganham descontos. Então há uma relação relativamente próxima entre Paris Saint-Germain e esses torcedores organizados que têm direitos e deveres e, claro, não podem fazer qualquer ato, né, de violência. Há sempre um protocolo de segurança a ser seguido. Então, evoluiu bastante, continua evoluindo aqui na França, mas sempre com muito diálogo. Diálogo entre autoridades, clubes e torcedores. E, claro, tem muita coisa para melhorar ainda nessa relação para que a gente possa ter festas cada vez mais bonitas nos estádios de futebol.